Então, assim, em 97, eu fiquei grávida aos 40 anos. Eu já tinha perdido a minha... Eu tenho uma filha, que tem 37 anos, né? A Débora. Aí eu tive mais uma gestação, que eu tive um aborto espontâneo no terceiro mês. Aí eu fiquei grávida. Ah, segundo filho, beleza, né? Toda aquela comemoração. Aí ela nasceu com anencefalia. Nasceu sem cérebro. Sem cérebro. Nasceu e morreu. Né? Aí a gente ficou tentando o segundo filho. Aí nós tivemos mais 2 filhos que nasceram mortos. Caramba, cara. Aí eles nasceram mortos. Eram todas meninas, teve um menino só. E aí eu desencanei, né? Desencanamos, porque eu tive muito problema depois, você imagina. Depressão. Né? Não, e outra, cada gravidez era repouso absoluto, só faltava pendurar no teto lá pra, né? Todo aquele... Aquele trâmite. É. Aí, quando eu fiquei grávida aos 40 anos, eu achei que era menopausa. Ah, sim. Já estava grávida. Não estou menstruada e tal. Caramba. E aí veio a... Né? Aí volta, fala, puxa, será que agora vai? Minha filha já estava com 15 anos, né? E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, aí constatou que ela tinha anencefalia. De novo, De novo. uma filha sua... E aí eu tinha ouvido do primeiro médico lá atrás, né, da minha primeira filha que teve anencefalia, um famoso geneticista aqui de São Paulo, ele falou pra mim, eu falei, isso é uma loteria. Toda mulher tem uma chance. Eu falei, pô, não conheço ninguém ganhou 4 vezes na loteria. Porra, é verdade. Você conhece? Tirando os anões do... da CPI. Não, que lembra, né? Os anões Lembro. do orçamento, né? Não, rapidinho, desculpa te interromper, mas você chegou a jogar na Mega Sena depois, que eu acho que ele te deu, mas vai lá e não, tenta. eu falei, já acertei. E eu falei, não é né? Isso não é. Só que aí a gente começou nesse meio tempo, começou a pressão. 40 anos, gravidez de risco, vai fazer interrupção, família toda, não, você é louca, deixar uma gravidez chegar até o fim. 40 anos, minha pressão já subiu, né? Todas aquelas coisas de uma gravidez de risco, né? E aí o meu marido, uma manhã, ele levantou e falou assim para mim, e se a gente deixar ela nascer e a gente doar os órgãos dela? Aí eu falei, mas será que pode? Né? Será que dá? E na época, isso foi em 97, porque eu fiquei grávida em 97, saiu uma propaganda do governo, que era, se você quer ser doador, não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada, mas se você não é doador, declare nos seus documentos, né? Foi quando começou a divulgação. Aquela coisa do doador e não doador. E aí eu falei, mas ainda fiquei assim com meu marido, falei, não. Aí quando foi na hora do almoço, à tarde eu ia no médico, que eu tinha que resolver se eu ia interromper a gestação ou não. Isso estava quantos meses já? Estava no 3º mês. Tá. Você já sabia que estava sem cérebro? Estava indo para o 4º mês. Aí o médico falou, se for fazer interrupção, a gente tem que pedir judicialmente, porque na época ainda não era como é agora, que é legalizado. Na época não era. E aí eu falei para o meu marido, falei, sabe quando você fica... E aquele dia eu acordei, eu me senti assim, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque eu sempre fui muito de virar a página, não sou... Né? Guardar. Mas aquele dia eu acordei, sabe quando você acorda sentindo o último dos moicanos, né? Aí eu falei para ela, acho que não dá, né? Não sei o quê. Aí quando foi perto da hora do almoço, eu tenho uma tia que era muito querida, irmã do meu pai, ela me ligou. Mas você está assistindo o jornal do almoço, né? O jornal. Eu falei, não. Ela falou, então liga lá, depois a gente conversa. E aí eles estavam noticiando um caso italiano, igual ao nosso, e que o menino chamava Gabriele, e aí a gente já tinha dado o nome da nossa filha de Gabriele. Coincidentemente. Aí eles fizeram a doação do coração do menino, que chamava Gabriele, era um menino, Gabriele italiano, né? E aí eu falei, eu falei para ele, por isso que você falou para mim, né? Falei para o meu marido, você já sabia? Ele falou, não estou vendo junto com você. Ele falou, eu pensei por causa do propaganda do governo, né? E aí eu falei, nossa, então pode, né? É possível, né? Diferente da sua primeira filha, que a sua primeira filha chegou a nascer, mas você não sabia que ela estava sem cérebro até o dia do nascimento. Até, porque isso foi
Minha filha nasceu em 84, isso foi mais 3 anos, 87. 87 não se fazia ultrassom. Não se fazia ultrassom, verdade. Não se fazia ultrassom. Você descobria durante o nascimento. Você descobria se era, o que era na hora de nascer. Síndromes, inclusive, a coisa toda. E aí foi assim. Aí eu falei, bom, então isso pode. Aí eu chegando na consulta, falei com o meu médico falou, não, tudo bem. A decisão é tua, se você quiser, a gente segue nesse... E aí começou, né? O nosso calvário. Vamos lá, vamos falar disso. Você falou que você foi a primeira oficial, o primeiro casal oficial a fazer doação. Mas o governo já estava falando disso antes, por quê? Já tinha... Não, já existia, eu estava sendo criada a fila, porque não existia fila única de transplante. Não tinha uma legislação sobre transplante. Apesar de já ter o transplante no Brasil, tudo, mas não tinha legislação. E aí eles criaram a legislação. E aí estava toda aquela, no início, né? Mas estava uma bagunça ainda, né? Você imagina. Brasilzão. Se hoje a gente ainda... Sim. Você imagina isso. Entendi, não tinha transplante para mortos, assim. Não, era morte encefálica, tudo isso Sim. daí já estava definido. Mas assim, o que era o problema? Por que não aceitaram a nossa doação? Porque quando a gente decidiu, a primeira coisa que o meu marido fez foi ligar na central de transplantes para falar, olha... O que você imagina? Vai, cabeça normal. Meu achismo? Porra, imagino que... Na minha cabeça agora, imagino que é uma burocracia do cacete. Então, mas... Na época você achou que era... Não, na minha cabeça eu falei, bom, se ela tem ainda esses meses para nascer, vai dar para fazer uma coisa programada. Vai se achar uma criança que precisa de um coração. Tem 6 meses para a gente encontrar o receptor. Então. Não achou? Não achou. Não podia. O médico falou, olha, muito obrigada, mas a gente não pode aceitar. Meu marido até foi gozado, porque ele falou assim, mas por que não pode? Não, porque a criança, como a legislação pede o protocolo de morte cefálica, a criança vai nascer sem cérebro, não tem como comprovar a morte do cérebro. Aí o meu marido falou, o senhor me desculpe, mas quem não tem cérebro é o senhor. Né? Ele ficou louco na vida. Né? Então, e aí lógico. a gente começou a estudar sobre o tema. A entender o que era, o porquê, se tinha outros casos. Aí nós entramos pelo Conselho Regional de Medicina. Sim. Fizemos um pedido de parecer. E aí, nós tínhamos uma amiga, na verdade era um amigo de faculdade do meu marido, que ele namorava uma jornalista, que é uma senhora jornalista hoje. Posso falar o nome dela? Pode, lógico. Cláudia Colucci. Sim. Não sei se você já ouviu Sim, falar, claro. e era especialista em... E a Cláudia, na época, ela estava na Folha de São Paulo, cotidiano, né? Ela continua na Folha, né? Ela tá lá ainda. Tá. E aí ela queria uma entrevista com a gente, né? Aí eu falei, mas... E é gozado, porque nessa época eu não tinha noção ainda do que seria Sim. a repercussão, né? E aí ela pegou e pediu E expôs a história. E aí a nossa história foi para a primeira página da Folha de São Paulo. E aí deu uma repercussão. E a gente já tinha entrado com o pedido no conselho, e o Conselho Regional falou, olha, a gente tem a pauta, se não entrar nessa pauta, entra na outra. Aí a pressão dos jornalistas foi grande, aí eles, na semana seguinte, eles já votaram. Votaram favorável a nós. E aí vocês conseguiram fazer a doação? Não. Porque a legislação era omissa. Entendi. Né? Aí o Conselho Federal de Medicina veio e falou, não é fácil assim. Né? Porque o Conselho Federal teria que baixar uma resolução. Né? Sim. E aí o Conselho falou, não é assim. Então eles baixaram só uma portaria lá? Era até eu não me lembro o nome agora, mas era assim uma sugestão, né? Que a gente poderia doar desde que obedecesse o critério de morte encefálica infantil, que ia esperar 7 dias. Só após o 7º dia do nascimento é que poderia fazer a doação. Manter numa UTI neonatal às nossas custas. Fácil, né? Porra. Manter uma criança de anencefalo por 7 dias é impossível. Sim. Porque a partir do momento que ela pagar nasce... um negócio absurdo. Não, mas é impossível, porque porque a criança não tem. Sim. A ligação é mãe e filho ali. A hora que saiu. Não, mas imagina que com muito dinheiro é possível também, não também nem com incubadora. Não, você consegue, dependendo do grau de anencefalia, se tem um tronco cerebral mais, alguma coisa. Sim. Mas ela não tinha, ela só tinha o tronco cerebral. Né? Então não tinha.
Ela viveu meia hora. E aí morreu. E quando morre, acabou os órgãos. Aí o coração não pode ser aproveitado. Porque Você o queria coração... aproveitar o que dela? Então, a gente pensou, na época, eles só faziam de coração. Porque eles diziam que os outros órgãos não eram maduros.